E aí, galera, boa tarde. O Prédio 11 desse sábado está começando e hoje a gente vai conversar sobre um projeto que está na segunda edição já aqui em Canoas. A gente está com a nossa convidada, Aline Vivian, que é coordenadora de um projeto da Semana do Bebê aqui de Canoas. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Wesley. Então, Aline, eu queria que tu conversasse um pouco, explicasse pra gente o que é esse projeto da Semana do Bebê que tem aqui em Canoas. Bom, Wesley, acho que é importante falar para todo mundo da origem do projeto. Esse projeto nasceu no curso de medicina da UBRA, é um projeto de extensão idealizado para ser realizado em Canela. Então, no ano de 2000, ele começou a ser implementado na cidade de Canela, através do professor Salvador Célia, que era um psiquiatra, e professor Odon Cavalcante, também professores do curso de medicina à época. E junto com um radialista, Pedro Dias, da cidade, eles divulgaram, trouxeram ideias sobre os estudos que revelam a importância da primeira infância, né? Que a gente considera um período em que o estabelecimento das bases para a saúde mental está sendo realizado. Então, há um tempo anteriormente não se considerava esse período tão fértil, né? Tanto para o desenvolvimento emocional, social, cognitivo, quanto os estudos mais atuais vêm apontando. Então, a Semana do Bebê de Canoas é um filhotinho da Semana do Bebê de Canela, né? O curso de medicina, então, em parceria com outros cursos da área da saúde, realizava intervenções na cidade, né? Oficinas, palestras, atividades de acordo com as necessidades da comunidade. Isso, então, foi realizado agora em maio, a 18ª edição. E Canoas começou em 2015 a fazer o Dia do Bebê. Então, a UBRA eu sou professora do curso de Psicologia e de Medicina, e nós temos alunos que vão até a Vila União, Santo Operário, e eles atendem a comunidade de lá, que é uma comunidade em situação de vulnerabilidade social, tem nível socioeconômico não tão favorecido. Então, a gente percebeu que lá tinha uma demanda da primeira infância e organizamos o Dia do Bebê. Depois, em 2016, começamos a comprar, digamos assim, esse projeto para implementar de forma mais ampla em Canoas. Fizemos a primeira Semana do Bebê e nessa segunda edição a gente realmente expandiu não só para o bairro Matias Velho, mas para o bairro Guajuviras, em diversas escolas, várias atividades ligadas a esse tema da primeira infância, né? Promovendo a saúde da gestante e dos bebês de forma geral. Tu falou de Canela, lá também estava acontecendo já desde os anos 2000, né? Sim. E lá era mais realizado pela prefeitura. Isso. E aqui a UBRA abraçou e por isso conseguiu, como tu falou, expandir essas atividades, né? Na verdade, Canela é um município referência para a implantação da Semana do Bebê. Existe um manual da Unicef. A Unicef acompanhou a experiência de Canela durante 10 anos, monitorou as ações que eram feitas naquele município e criou um manual de implantação da Semana do Bebê que já existe em mais de 500 municípios do Brasil. Esse modelo foi também adotado por Portugal. Na Inglaterra tem uma cidade que é Leeds. Essa pesquisadora inglesa veio a nosso convite para a UBRA, participou de uma Semana do Bebê e implementou. Na Inglaterra está na 3ª edição, ela veio em 2014, a Lucy Potter, e levou esse modelo para a Inglaterra. Claro, na Inglaterra há outras necessidades, os bebês têm outro tipo de necessidade também socioeconômica, mas lá ela foi adaptada ao contexto inglês. Em Portugal, no Uruguai também ela é realizada e Canelas foi esse modelo. Acho que é importante, né, dizer que a prefeitura lá instituiu em 2009, é uma lei municipal. Esse projeto tem que ocorrer todos os anos. Então, independente do governo ou da gestão política da cidade, o projeto ele é repetidamente ofertado, né? Porque às vezes esses projetos não têm continuidade. É um dos projetos mais antigos da universidade em termos de extensão, né? Está indo para o 19º ano, a 19ª edição ocorre em maio de 2018. E a gente agora, nesse ano, com a Prefeitura de Canoas, conseguiu estreitar esses laços para também tornar mais consonante com as políticas públicas o projeto aqui no município, porque a UBRA executa toda a parte científica, digamos assim, acadêmica, né? A gente organiza
um seminário internacional em Canela, então trazemos um convidado do exterior que vem falar sobre a primeira infância, sobre bebês. Fazemos uma sessão de pôsteres em que os alunos, especialmente os da medicina, mas todos da área da saúde, apresentam relatos de experiência, revisões da literatura, pesquisa sobre o tema, e a gente avalia isso cientificamente, além das oficinas na comunidade, de uma parceria com o Lions, com o Rotary, com o Fórum Parlamentar. Eles reúnem políticos em Canela, então Canela é macro, Canoas está rumo, né? Está se expandindo para também poder abranger várias esferas da comunidade, não só. E esse ano até a prefeitura, né, quis ajudar, como tu acabou de falar. A prefeitura estão recebendo apoio. Está bem mais próxima, assim, se tornou, né, efetivamente mais porque até permite uma visibilidade maior do projeto, né? Exatamente. Tivemos uma divulgação mais ampla em meios de comunicação, né? O próprio um jornal importante de Canoas fez um encarte, né? Eu acho que porque isso também tem que ser divulgado, né? A gente também conta com os meios de comunicação para isso e com esse respaldo da prefeitura e das secretarias, né? E além dessas oficinas e projetos que são feitos nos bairros, tem também debates, né? Então vem convidados de fora. Convidados, estudiosos da primeira infância, né? Pessoas que estão ligadas a esse tema. A gente busca trazer sempre alguém da academia, alguém mais, né, titulado, um pesquisador, alguém que está mais inserido no meio, né, prático, como a gente trouxe o coordenador do projeto Primeira Infância Melhor, que é um pediatra que implantou aqui em 2013 em Canoas esse programa, que faz visitas domiciliares também, né, que tem o foco na primeira infância. Nós trouxemos o vice-prefeito de Canela, que é um entusiasta da Semana do Bebê, para relatar a experiência em nível político, né, nesse âmbito lá. Trouxemos a professora Carmen Nudelman, não pode deixar de ser mencionada, que eu brinco que ela é a mãe, já que estamos falando de bebês, ela é a mãe da Semana do Bebê. É uma pediatra, professora aqui do curso de medicina, minha colega, que veio conduzindo esses trabalhos até o ano passado. Então, nesse ano eu assumi a coordenação, porque a professora Carmen se envolveu com outros projetos, mas ela assim, sempre esteve ao lado do Salvador Célia e do Odon Cavalcante, que são os criadores mesmo da Semana do Bebê. Ela continua como professora das disciplinas do ciclo da vida, que a gente trabalha lá na Vila também com visita domiciliar. É psicologia do desenvolvimento, basicamente. E agora ela está, assim, acompanhando, mas ela veio para contar toda a trajetória, toda a história também da Semana do Bebê, de Canela, e agora essa ascensão, digamos assim, esse crescimento em Canoas, embora, brincando, assim, uma analogia, a gente esteja engatinhando ainda. Temos que, em Canela já é um adolescente, já é um adulto, né? 18 uma anos vida já. adulta, né? Mas um adolescente ainda. A gente está começando, assim, querendo expandir, né? Afirmar esses convênios com a prefeitura, talvez com a iniciativa privada, né? Seria importante ter, né, uma visibilidade também e um respaldo, né, de outras esferas da sociedade. Porque é de interesse da população também, né? Sim. Levar essas discussões e essas práticas. Exatamente, poder ir onde estão os bebês que precisam, né? Onde estão as mães. Então tá bom, a gente vai dar uma rápida pausa aqui. E tu que está em casa, não sai daí que o Prédio 11 já volta. Bom, meu nome é Hamilton, eu faço jornalismo aqui na Ubra e estou no 6º semestre. Minha paixão por videogame começou quando eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos. Comecei me interessando mais por causa da história do videogame. Eu sempre fui aficionado assim, por videogame, desde sempre. E eu sempre procurei saber a história. Saber de onde veio, como é que funciona. Aí eu comecei a abrir, comecei a restaurar, aquela coisa toda. Eu até tenho um filme que depois que eu assisti ele também, me reforçou mais ainda, que é o Gigantes de Aço de 2011, que é o Hugh Jackman, que ele e o filho dele encontram um robô no ferro velho. E aquele robô ali não significa nada para ninguém. Então eles encontraram aquele robô e foram colocando peça, foi adicionando uma coisa aqui, adicionando uma coisa ali. E é basicamente a mesma coisa que eu faço.
eu encontro um console ali somente a caixa, aí encontro uma fonte ali, que é a fonte de alimentação, encontro um controle lá na Zona Norte, uma peça lá na Zona Sul, e assim vou juntando, e no final eu tenho aquele resultado. Eu procuro não comercializar, na verdade eu vou juntando, se eu conseguir um outro igual, eu somente vou vender para alguém que realmente se interessa ou tem aquele mesmo apego que eu, que vai cuidar da mesma forma que eu, que é como se fosse um filho, alguma coisa que a gente lutou, batalhou, deu suor, deu tempo, deu dinheiro, deslocamento. Até minha esposa me ajuda muito, ela vai atrás, busca uma peça para mim, busca uma peça ali, eu busco outra coisa ali, e eu só vou vender realmente para quem está interessado nisso. O curso de jornalismo, ele nos ajuda muito. Antes eu pensava, poxa, é só videogame, mas eu tinha uma visão tão superficial. Hoje todos os livros que a gente encontra, como por exemplo o Almanac de Games, que é um livro bem conhecido, 1001 videogames para jogar antes de morrer, também muito conhecidos, são feitos por jornalistas. Isso casou uma coisa, juntou a fome com a vontade de comer. Então, para mim, foi incrível saber que jornalistas estavam fazendo aquela coisa que eu gosto de fazer e que eu espero fazer também, de alguma forma. Então a gente está voltando do intervalo agora e nós vamos continuar nossa conversa aqui com a Aline, lá do projeto da Semana do Bebê, aqui de Canoas. Então, Aline, no bloco anterior a gente estava conversando sobre sexualidade, alcoolismo, que acaba atingindo também outras pessoas, né, dentro desse projeto, que se chama Semana do Bebê, mas também vai acabar atingindo outros públicos, como mães, gestantes, jovens e crianças. Como é que está funcionando isso, essa adaptação aos outros públicos? Na verdade, Semana do Bebê, porque a gente considera bebê, assim, na literatura, crianças de 0 a 3 anos, né? Que seriam crianças que estariam na creche, dentro da educação infantil, mas essas escolas, a gente então oferece oficinas numa escola de educação infantil, mas também em escolas de ensino fundamental do município, onde os adolescentes, como eu falava, tem alguns trabalhos de prevenção, né? Porque a gravidez, a mamãe e o bebê, a gente chama mãe e bebê, são uma dupla até os 3 anos. A gente entende que, em função da comunicação, né, o bebê ainda é muito dependente, né? Embora a cada ano haja um crescimento, né, no desenvolvimento, há uma dupla ali. A gente trabalha desde a gestação, então a importância do pré-natal, essas questões são trabalhadas, e eu falava dos adolescentes porque a gente tem altos índices de gravidez na adolescência. O último censo do IBGE até apontou um incremento, né, um número maior de gestantes na faixa etária de 10 a 14 anos no Brasil. Então a gente pensa, né, são crianças cuidando de crianças, né, assim, essa ideia também muitas vezes idealizado, até glamorizado da maternidade, né? É importante, agora eu sou mãe, mas isso pode interferir, pode também não, sabe? Várias outras questões. Eu ouvi numa Semana do Bebê de Canela um profissional, um psicanalista que falava que algumas mães, adolescentes, são felizes sendo mães, mas o que a literatura aponta é que elas perdem outras oportunidades de continuidade nos estudos, muitas vezes, projetos de vida ficam, né, a gente sabe que um bebê toma muito tempo, né, muito investimento psíquico também, não só financeiro, esse envolvimento, às vezes retira oportunidades que essas adolescentes poderiam... E que talvez elas nem percebam que está sendo retirado. Muitas vezes são crenças, né, culturais, né, exemplos familiares. Então a ideia não é dizer se está certo ou está errado, é poder pensar e oferecer alternativas de prevenção e promoção até para exercer a sexualidade de forma segura, né? Tem um incremento de gestantes com sífilis, isso estava praticamente erradicado e agora a gente vê que está voltando, né? HIV. A epidemia de gonorreia também está voltando, né? Então, assim, eles às vezes, né, não usam preservativos, não têm a ideia de contracepção adequada, então a gente trabalha assim com os adolescentes, com as gestantes, em qualquer faixa etária que envolva alguém que vá prestar cuidados a um bebê. Independente da classe social, para a gente não ficar falando só classes vulneráveis, mas é onde muitas vezes a circulação da informação é um pouco menor, o acesso aos serviços de saúde é menor, então a gente trabalha com outras faixas etárias de crianças também, da educação infantil. Tem um projeto bem legal que é o Hospital do Ursinho. Eles
foram na comunidade, então eles fazem estações de atendimento, desde assim, da recepção de um consultório, a própria consulta, uma radiografia, prescrição de medicamentos, e a criança leva um ursinho para consultar, uma bonequinha, para perder até essa questão, as fantasias, os medos de consultar um médico, às vezes as pessoas dizem, vai ter que tomar uma injeção, assustam ao invés de... A saúde não é trabalhada assim como algo acolhedor ou preventivo, de cuidado, muitas vezes é uma ameaça. Então, a gente trabalha com crianças um pouquinho maiores também, pensando nesse cuidado integral à saúde. Então a gente vai dar uma rápida pausa na conversa de novo. E tu que está em casa, curte a matéria que a gente fez. Nós fomos conhecer o Porto Alegre em Cena, que foi um evento que aconteceu semana passada aqui em Porto Alegre. E a gente participou de um debate sobre o movimento trans nas artes. Confere aí. O ódio é o único talento que tem. E não vale nada. E vão perder o pouco que tem. E a mudança vai acontecer de qualquer maneira. O espetáculo O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que foi censurado em setembro no Mato Grosso, foi apresentado para a galera na última semana do Porto Alegre em Cena. A peça foi traduzida do escocês e questiona os efeitos da volta de Jesus, caso ele fosse uma travesti. O espetáculo ele fala sobre amor, tolerância, mas ele aponta também para as minorias, para as mulheres negras. É um espetáculo transfeminista que fala da matança da população trans como pano de fundo, porque a atriz é travesti, e esse corpo é político, né, inerente. E aí a gente montou o trabalho procurando que ele tivesse elementos culturais brasileiros, bom, começando pela língua, a música, e que trouxesse também a questão da identidade travesti. É importante porque nós não estamos nas artes representadas, apesar de estarmos nas artes há muito tempo, como Rogéria, Fedra de Córdoba, Cláudia Wonder, Thelma Alipe. Mas, historicamente, não podemos nos representar, né? Então, a representatividade trans, esse movimento trans que vem acontecendo, que busca que esses corpos tão renegados, tão excluídos, estejam presentes, né? A representatividade é o ato de estar presente. Além da exibição da peça, o evento trouxe um debate sobre o movimento trans nas artes. Ele contou com a presença da diretora Natália Malo, da atriz que interpreta Jesus, Renata Carvalho, e do psicanalista Sérgio Leukovics, que discutiu a transexualidade a partir da psicanálise. Já houve uma época em que a psicanálise antigamente tratava tanto a transexualidade como a própria homossexualidade como patologia. Isso mudou nos últimos anos, digamos, desde o final do século passado e no início desse século, a psicanálise aborda as diferentes orientações sexuais de uma maneira bem mais livre, não patologizante. A professora Heloísa Rabeno, presente no debate, convive com a galera mais jovem e afirma que, além da arte, essa convivência também é importante para naturalizar o tema. Eu lido com muitos jovens e eles tratam dessa questão de gênero de uma maneira muito natural. Na verdade, nem haveria necessidade de discussão. Existe discussão porque nós, adultos, né, transformamos a questão de gênero num problema, num preconceito muito grande. Segundo Renata, o teatro funciona como uma resposta às formas de representação das travestis na televisão. Porque a TV é a primeira e às vezes a única forma de cultura do nosso povo brasileiro, né? Da massa. Nós nunca estamos representadas lá. E quando estamos, é lá no segundo plano, como panos de fundo, né? Nunca como protagonistas, né? Então por isso que é tão importante jogar luz nessa discussão, né? De que precisamos estar em cena, sermos protagonistas da nossa história, porque isso pode mudar visões, estereótipos, paradigmas em cima da nossa população. E continuando o nosso bate-papo aqui com a Aline, eu queria saber qual foi a programação que aconteceu nessa semana do bebê aqui, que começou segunda, já terminou ontem, e que foi feito durante esses dias? Então, Wesley, iniciamos com um debate mais acadêmico, né,
com essas autoridades envolvidas nas políticas de promoção da saúde na primeira infância. E também trabalhamos, dessa vez algo inédito, digamos assim, com os professores do ensino fundamental do município. Eles pediram uma espécie de treinamento, capacitação, assim, um workshop sobre como identificar sinais de risco no desenvolvimento dos bebês. Porque às vezes as pessoas vão esperando, né? Ai, olha só, meu filho tem 4 anos, não fala bem, tu veio buscar ajuda agora, né? Sabendo que a linguagem se desenvolve antes. Então a gente começou desde a gestação, falando, os próprios professores têm um papel importante, né? Teve uma das palestrantes que veio falar sobre a creche como um contexto de desenvolvimento. A Gabriela é uma pesquisadora da URGS, que viaja pelo mundo, assim, conhecendo modelos de cuidados. Ela teve recentemente na Suécia, na Itália, em Portugal. Como é que são pensadas as políticas para as crianças, para os bebês, né? Então, se fala que é tão importante, não é apenas um espaço de cuidado, embora cuidado não seja apenas, né, cuidado é bem importante, mas o que a gente pode favorecer, o que a gente pode oferecer. Então, a gente começou com um debate mais acadêmico, mais técnico, e nos dias seguintes, né, na terça, na quarta e na quinta, as ações se concentraram mais na comunidade. Então, as oficinas de escovação que a odontologia realiza foram feitas em 2 escolas, uma na Guajuviras e uma no bairro Matias Velho. A oficina do SAMUzinho, em que eles fizeram prevenção de acidentes na infância. Eles também simulam algumas questões que podem colocar a criança em risco, e os pais, os professores, as próprias crianças às vezes podem ter estratégias de enfrentamento assim para se cuidarem um pouco melhor. A gente teve oficina sobre os malefícios do tabagismo. O Mediplicar, que é um projeto do curso de medicina, também fala da importância de cuidar dos direitos e deveres das crianças. Tivemos o Hospital do Ursinho, que é esse projeto que as crianças aprendem a cuidar ludicamente do seu brinquedo e podem elaborar essas fantasias, esses medos em relação aos cuidados médicos. Oficinas da fonoaudiologia sobre a importância do brincar como um contexto de desenvolvimento da fala, da linguagem, que também é bem importante. A psicologia fez aquela dos sinais de alerta no desenvolvimento. A enfermagem falou sobre a importância do calendário de vacinação, desses cuidados que às vezes são tão preventivos e por uma falta de orientação, né, as mães acabam não levando, né? A gente tem um calendário vacinal muito completo oferecido pelo Ministério da Saúde e às vezes, não sabia que tinha que fazer o reforço, essas questões foram trabalhadas. E à medida que a gente se dá conta que não adianta fazer intervenções isoladas, né? Uma semana para promover essa conscientização, a novidade também é que esse projeto de extensão vai se tornar um projeto continuado. Continuaremos promovendo os eventos maiores, a Semana do Bebê de Canela e de Canoas, mas estamos planejando para o próximo ano intervenções no hospital universitário. A expansão que o bebê pode ter nesse período é uma das maiores ao longo da vida. Todas as capacidades que ele desenvolve de locomoção, de linguagem, de motricidade, socioemocionais também, têm que estar sendo intermediadas por um adulto atento, né, afetivo, sensível. Isso não passa pelo grau de instrução da mãe, muitas vezes, né? A gente vê mães muito amorosas, né, cuidando com muita ternura, mas que também precisam saber, olha, a vacinação é importante, o aleitamento é importante, o pré-natal é importante, né? Alguns testes do pezinho, da orelhinha, do coraçãozinho. Por quê? Sim, é importante poder saber desde o início para intervir, se for necessário, o quanto antes. Então, a ideia é de oferecer um atendimento mais sistemático à comunidade através de um projeto de ampliação da Semana do Bebê e Seu Mundo, que é o nome original do projeto, então, os grandes eventos seriam para a comunidade em geral, reunir um público maior, e esses para a comunidade que viesse a nos procurar gratuitamente, né, no hospital universitário. Essa é a ideia do futuro. A ideia é expandir cada vez mais. Isso, poder então, fazer esse bebê Aline, crescer. Vou agradecer a tua presença aqui no Prédio 11. E a gente vai deixar um espaço para vocês divulgarem onde é que o pessoal pode encontrar mais sobre esse projeto. Na verdade, as informações sobre o projeto estão no site da extensão da UBRA Canoas. Ali temos a programação que foi realizada agora, um pequeno resumo dos objetivos do projeto. Basicamente estão ali, no site da UBRA, por enquanto. Quem sabe no futuro a gente não cria, né, uma página mais específica. Então tá bom, muito obrigado pela presença
E tu que está em casa, não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube e de curtir a nossa página no Facebook. E até o próximo sábado.